Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, síndico do condomínio Recreio Pontal. E fiz questão de fazer esse vídeo agora para conversar com vocês e fazer um desabafo, tá? Porque eu preciso falar, tá muita coisa aqui dentro e hoje chegou num limite em que não dá, eu preciso muito conversar com vocês, eu preciso muito falar, porque muita coisa que acontece no Recreio do Pontal acaba não indo a público porque a gente segura. Porque por profissionalismo, tá? E por achar que, cara, não tem que chegar até vocês certos problemas, a gente não publica, a gente não comunica, mas chegou num limite onde não está dando para mim. Eu preciso falar, eu preciso expor tudo que está acontecendo para vocês, tá? Para vocês entenderem o meu lado, porque tá uma linha de pensamento e raciocínio única, onde apenas uma parte fala, apenas uma linha de pensamento atua, e eu hoje estourei, hoje, se tem um momento na minha vida em que eu fiquei extremamente desgastado, tá sendo hoje, tá? E assim, eu vou desabafar bem com vocês porque não tá dando mais. O Condomínio Recreio do Pontal, ele tem sido um projeto muito grande da minha empresa desde que a gente assumiu esse condomínio. Tá? A gente pegou todo tipo de dificuldade. Inadimplências nas alturas, condomínio destruído, sem projeto nenhum, sem nada para poder fazer. E ao longo dos anos nós fomos aos poucos recuperando as coisas desse condomínio, abrindo novos horizontes, chegando em outros momentos, e vocês têm nos dado credibilidade através de 2 reeleições, e a gente chegou no ponto em que estamos hoje. O que acontece é que, infelizmente, nesse condomínio tem 2 coisas que diferenciam negativamente, e isso a gente trabalha todos os dias, mas é extremamente desgastante, e a gente acaba sendo induzido a alguns erros por causa disso. É o seguinte: tem muito morador que não põe as caras numa assembleia, que não vai em uma reunião e que tenta controlar o condomínio através de rede social, através de grupo de WhatsApp, através de desinformação, mentira e manipulação de informação. Porque existe um grande problema que é o seguinte: existem vários grupos de WhatsApp hoje aqui no condomínio, como em qualquer outro condomínio. Só que a diferença é que existe uma única linha de raciocínio. Quando uma coisa é publicada, como uma atitude é tomada, apenas uma linha é explicada. E normalmente existem pessoas que não gostam de mim, que não gostam da minha gestão, que querem me ver longe daqui para ontem. Que simplesmente pegam e falam: olha, o Lucas está fazendo isso para manipular. Olha, o Lucas está fazendo isso para poder continuar no mandato. Olha, ele está fazendo isso porque não tem transparência. Sendo que tudo que a gente fez até hoje foi para dar cada vez mais transparência a um processo democrático que é esse condomínio. Tá? Eu estou nesse ponto porque está sendo muito difícil trabalhar nessa pandemia. Todos os dias eu estou tendo que fazer escolhas difíceis, escolhas que eu mesmo, como profissional, não sei ao certo se são as melhores, se são as piores. Escolhas que eu faço, e escolhas que eu faço pensando principalmente na saúde dos moradores, e eu vejo que muita gente não está nem aí. E eu me desgasto, e eu vou lá e notifico, e eu vou lá e falo, e eu vou lá e debato. Então isso é desgastante. E por que eu estou explicando isso para vocês? Porque há quase 2 semanas atrás, 3 semanas, não me lembro ao certo, eu fiz uma live explicando das dificuldades que a gente estava tendo para poder encontrar um formato e fazer uma assembleia. Descobrimos e existe prerrogativa para que a gente pudesse estender o mandato sem problema nenhum. E o que aconteceu desde então? Eu recebi ameaças de processo pessoal, eu recebi ameaças de processo pro condomínio, eu recebi ameaças pessoais contra a minha pessoa, físicas, de que se eu continuasse dando uma de moleque, eu iria ver porque Guadalupe é perigoso e quando eu saio da porta ninguém sabe o que pode acontecer. Eu ouvi isso nesse condomínio 9h30 da noite. Então, por que eu estou desabafando aqui para vocês e falando isso? É porque tem gente que quer mandar nesse condomínio de todas as formas possíveis. Tem gente que tenta botar prestador de serviço aqui no condomínio e que são vinculados a eles,
e que eu não boto, e que eu não boto nem na cotação, porque eu sei da malandragem que eles querem fazer. E aí o que acontece? Manda mensagem em grupinho de Facebook, manda mensagem em grupo de WhatsApp, me ameaça de morte. Eu não estou citando o nome de ninguém, nem mandando direta para ninguém. Eu estou desabafando com vocês, porque essas coisas eu não fico repassando para morador, eu não fico contando para morador, eu não fico botando em mural. Eu trabalho aqui com profissionalismo, só que chega um limite, porque a gente tenta trabalhar, e nós, eu principalmente, eu vou falar única e exclusivamente por mim, cometo erros sim, só que está num nível em que se eu não tiver essa conversa com vocês, só vão acontecer 3 coisas. 1, esse condomínio vai para o buraco, não é vai para o buraco porque a gente vai fazer alguma coisa errada, é porque eu estou começando a chegar num limite onde eu estou tendo que ligar para morador para desabafar, para conversar. Porque a pressão em cima da gente é muito grande. Talvez só o Fábio tenha noção do que é administrar e passar por essa administração, que tem gente que passa aqui e não dá nem bom dia. Tem gente que entra nessa administração e olha pra gente, ou olha pra mim, que seja, como se eu fosse um lixo, como se eu fosse o pior ser humano do mundo. E, gente, esse é o meu trabalho. Eu tô aqui para poder melhorar esse condomínio. Eu tô aqui para poder tornar a casa de vocês organizada e cada vez melhor. Só que eu não sou um robô. Eu não consigo lidar com o tamanho e problema que está sendo montado nesse condomínio sem conversar com vocês, sem desabafar. Porque normalmente eu abriria uma reunião para expor isso, como eu sempre fiz, como eu sempre abri assembleias, como eu sempre abri reuniões para todo mundo poder falar, até aqueles que estão inadimplentes. E hoje eu não tenho essa possibilidade. Hoje é muito uma mão única e eu consegui fazer nesse formato algo para poder conversar com vocês. Então, quando a gente resolveu montar essa assembleia, essa agora que foi comunicada, 2 coisas importantes aconteceram. Uma, não era para a LRB ter mandado esse e-mail para vocês. Ah, o Lucas está mentindo. Tanto é verdade que vocês receberam um e-mail primeiro. Bem antes da minha publicação no mural. Isso só aconteceu porque o formato estava pronto e iria ser debatido hoje com os subsíndicos. Eu não tinha decidido, eu não tinha batido o martelo, eu tinha mostrado tudo e iria debater com os subsíndicos hoje, explicando inclusive os motivos pelo qual a gente tinha chegado a essa conclusão para tentar fazer a assembleia desse jeito. E através daí, tomar uma decisão como foi decidido a assembleia, de que não seria feito, de que seria prorrogado. E aí a LRB manda. Eu, de forma impulsiva, então vou mandar logo no mural para pelo menos os moradores entenderem o que está acontecendo. E aí vira um mar gigantesco de desinformação, muita gente interpretando da forma errada, eu não tendo como conversar com vocês, eu não tendo como me expressar, como explicar, e simplesmente eu chego e falo, cara, quer saber? Cancela, esquece, tá? Porque tá muito difícil. Tá muito difícil. A gente está vivendo uma pandemia onde as pessoas próximas do nosso trabalho, próximas da nossa vida, estão adoecendo, estão morrendo. Então, está sendo difícil. Esse país, ele está passando por uma crise absurda. Então, toda semana eu penso em formas que eu posso ajudar vocês, em formas que eu posso tentar ver de ajudar de alguma forma. Essas questões que eu expliquei, que eu contei para vocês, de ameaça, de processo, de ameaça física, não são o tipo de coisa que tem que ser passada para vocês. Cada um de vocês tem o problema da própria vida. Imagina se todo mundo expusesse os problemas pessoais ou os problemas que tem no trabalho. Só que chegou num ponto, gente, que se eu não contar para vocês, eu vou sempre passar como o cara que é um filho da puta, o cara que simplesmente ele quer passar a perna. Eu ouvi agora comentários, pessoas falando que eu estava fazendo essa assembleia para manipular voto. Manipular voto, senhores, essa assembleia seria assinatura presencial como sempre é feita. E eu entendi a desconfiança, eu entendi o medo das pessoas. E, mas achar que... em vez das pessoas perguntarem, vamos tentar... E teve um morador fazendo isso sim. Lucas, pensa direito, vamos tentar postergar, eu não acho que é melhor e tal. E isso impacta quantas vezes eu já mudei minha opinião. Quantas vezes eu já fui e falei, cara, errei, quer saber? Vamos voltar a fita, porque isso aqui não foi legal. Quantas vezes eu não tenho essa prepotência de achar que tudo que eu vou fazer vai estar certo. De todas as decisões que eu vou tomar vão ser as melhores decisões do mundo.
Só que é muito difícil, porque eu não exponho essas coisas para vocês. Eu não exponho para vocês, moradores que às vezes chegam aqui na ADM e socam a mesa exigindo que se retire uma multa. Morador que xinga o Fábio, que me xinga, que xinga os porteiros, porque ele não concorda de não poder botar 2 carros aqui, ele não concorda de não usar o terreno da forma que ele quiser e bem entender. São coisas que eu, como gestor, eu tenho que administrar. Mas são coisas que que essas informações não chegam até vocês, porque eu não acho que é correto falar isso, expor isso dessa forma. Só que eu estou fazendo questão de fazer essa live, fazer esse vídeo, porque chegou num ponto que se eu não falo para vocês, se eu não explico exatamente o que está acontecendo, vira e se passa como verdade absoluta mensagem que as pessoas publicam em WhatsApp, mensagem que as pessoas publicam em em grupo de Facebook. Olha, eu fico engasgado aqui com vontade de citar nomes, com vontade de citar as pessoas, mas por uma questão ética e minimamente profissional eu não os faço. Mas cada pessoa que, se Deus quiser, está ouvindo essa live, sabe exatamente de quem eu estou falando. Sabe exatamente de que pega informações e bota em grupo de Facebook, em grupo de WhatsApp, sem ela nunca ter sido publicada. Pega uma informação e distorce, sem saber exatamente o que está acontecendo, justamente para poder usar isso como argumento político. Porque isso vai prejudicar, eu vou denigrir a imagem do Lucas, com certeza esse cara sai daqui a alguns meses. Vocês acham que é bom trabalhar dessa forma? Que é bom trabalhar quase que todo dia, tendo que coordenar morador, ouvir coisas que denigrem a sua imagem, a sua honra, o seu trabalho, e você guardar para si e saber que mesmo você não falando nada, mesmo você administrando de forma profissional, essa pessoa faz questão de ir para outros moradores, inventar uma história, em grupo de WhatsApp, inventar uma história, e como eu não rebato, para não gerar fofoca, isso vira como verdade absoluta. Esse próprio vídeo que eu estou fazendo, desabafando com vocês, vai ser interpretado de várias formas possíveis. Vai ter gente falando que eu estou fazendo coitadismo, vai ter gente falando que eu estou fazendo isso só para as pessoas terem pena de mim, e ele está falando isso para que todo mundo tenha pena e esqueça a cagada, porque na verdade ele estava manipulando, ele estava tentando fazer um golpe de Estado. Gente, eu vi cada besteira que vocês não têm noção. Eu não seria obrigado, por nada, a cancelar essa Assembleia. Eu podia fazer dessa forma e pronto. Eu tenho, por lei, condições nesse cargo de decidir a melhor forma para ter ritos oficiais no condomínio. Só que eu sempre trabalhei com transparência, eu sempre trabalhei ouvindo vocês. E mesmo assim tem pessoas que fazem questão mesmo de ganhar pelo cansaço, de ganhar pelo desgaste, de ganhar denegrindo a imagem da pessoa com outros moradores. Porque sabe o que acontece? Quem é contra você, quem quer o mal, quem que simplesmente quer os seus próprios interesses, e quando digo próprios interesses, pode botar na conta interesse de tirar o Lucas e botar um outro síndico. Porque eu não gosto do trabalho do Lucas, porque eu acho que a arte é uma bosta, nunca fez nada no condomínio. Seja qual for o motivo. Eles falam muito e falam de forma calculada. E as pessoas que gostam, as pessoas que, estão apoiando, que vêm aqui, conversam com a gente, que dão um apoio absurdo, porque se não fossem essas pessoas, realmente não dava para trabalhar, não falam. E tá certo, porque isso só gera polêmica, isso só gera estresse. Mas é desgastante. É uma questão psicológica em que você fica sem saber, às vezes, o que fazer. Eu nunca fui ameaçado na minha vida por processo como pessoa. Eu nunca fui processado como pessoa física. A Artman nunca foi processada como pessoa jurídica em todos esses anos de condomínios. E em menos de 2 semanas, você receber ameaças de processo, receber ameaças de vida, receber todo tipo de ameaça, porque você tomou uma decisão que não é unânime, é uma decisão polêmica, numa situação onde o país e o mundo nunca viveu, não é fácil. E olha que de muitos síndicos que eu conheço, eu talvez seja um dos mais chatos, um que tenha mais pulso firme para poder tomar certas decisões. Porque eu acho que não tem como. Se você não tiver decisão e pulso para tomar as rédeas de algumas normas, elas não são cumpridas. Mas foi pesado demais. Muito. Então, a verdade, a real verdade, é que essa Assembleia ela só foi proposta, ela só foi colocada para a mesa, única e exclusivamente, porque eu fiquei em dúvida, porque eu recebi várias ameaças e porque a gente sempre prezou em proteger o condomínio.
Sempre. Apesar de várias abobrinhas que a gente acaba escutando por aí. A decisão foi correta? Não. Eu estou falando aqui em live. A decisão não foi correta. Tá? Vocês, eu sempre trabalhei dessa forma. Quantas vezes eu já falei que eu trago as opções para vocês? E a partir das decisões que vocês tomarem são as ferramentas com que eu vou ter para poder trabalhar. E eu já tinha comunicado isso antes, que não iria ser feita a assembleia, e eu me deixei levar por um medo, por ameaças, e realmente, por ter ficado por aqui com certas coisas que vêm acontecendo, sempre aconteceram, mas se intensificaram muito agora, talvez principalmente pela proximidade da assembleia, e acabaram tomando a decisão errada. Não era uma decisão, essa assembleia não era uma decisão ilegal, não era uma manobra para tentar passar a perna. Olha, a convenção permite até que eu abrisse uma assembleia com 5 dias de antecedência. 5! Está na convenção, não precisa acreditar em mim, está na convenção. Em caráteres emergenciais poderia haver com 24 horas de antecedência. Então, nunca fizemos isso, nunca fizemos. Agora não seria diferente, não teria por que ser diferente. Se fosse para ser político, eu já tinha apresentado os vários resultados que a gente conseguiu. Só que eu estou nesse vídeo simplesmente para mostrar para vocês o que é a verdade. O que motivou a fazer essa assembleia, o que me motivou a poder tomar essa atitude, quais foram os erros apresentados, o que está acontecendo nos bastidores. E principalmente para vocês entenderem que por erros que possam ser tomados, por decisões certas, por decisões equivocadas, pensem quantas decisões foram tomadas e elas foram boas para o condomínio. Quantas abobrinhas foram ditas, quantas coisas foram ditas sobre a minha gestão e principalmente sobre a minha pessoa. E quando chegou-se no final de uma execução de um projeto, aquilo deu certo. Economizou dinheiro do condomínio, o condomínio não aumentou, a própria cultura do condomínio melhorou. E as mesmas pessoas de sempre vão lá e inventam mentiras e falam mal e distorcem as coisas que a gente fala. E chega num ponto que a gente estoura e chega num ponto que realmente não dá. Esse vídeo foi único e exclusivamente para poder desabafar com vocês, para poder mostrar exatamente o que está acontecendo nos bastidores. O Fábio, várias vezes, ele conversa comigo o quanto ele está cansado, o quanto ele acaba ficando muito chateado porque a gente acaba levando esse problema para a nossa residência. Eu moro sozinho, eu não tenho filho, eu não tenho esposa, eu moro sozinho. E já é difícil. Imagina para os porteiros, imagina para o Fábio, que tem família, de chegarem em casa e levarem esses problemas para casa. Ah, mas cada um tem os seus problemas, cada um tem que saber lidar com eles. Essa é uma visão muito... Desculpa, eu vou usar o termo que eu acho correto, muito egoísta. Achar que não importa o que aconteça, a pessoa tem que saber lidar e pronto. Ou então não fique nesse cargo. É muito fácil e muito egoísta, porque isso é uma visão que, de certa forma, permite para você mesmo dizer a seguinte: pode falar qualquer coisa, pode inventar o que for, porque ele está ali, ele é pago para isso, ele tem que administrar fofoca, ele tem que administrar polêmica, ele tem que administrar fake news, seja o que for. E essa não é a verdade. Então talvez essa tenha sido a primeira vez em que eu estou sendo sem roteiro, falando com vocês totalmente franco, olho no olho, sem saber o feedback que vocês vão dar com relação a isso, porque até esse vídeo de quase 20 minutos pode ser mal interpretado, pode ser distorcido e pode ser pego o contexto e simplesmente falado: olha, isso daí é coitadismo, enfim, vocês sabem o que pode ser falado. A assembleia ela foi cancelada, ela nem era para ter sido mandada por e-mail, foi um erro da LRB, depois foi um erro consequente meu, que por desespero chegou e eu já quis oficializar a informação, porque muito morador estava me perguntando, ninguém estava entendendo como a Assembleia ia funcionar, então eu achei por bem mandar áudios explicando. Cheguei a gravar um vídeo, publiquei no canal, explicando como funcionaria a Assembleia, mas depois o que foi me desgastando, eu fui pedindo também uma orientação para saber, cara, o que é para fazer, pedindo orientação a Deus, me desculpa aí quem não é dessa religião, quem não acredita, mas para saber o que fazer e, enfim, a melhor solução que eu achei foi realmente tirar tudo, cancelar tudo. Como eu falei, eu não tenho problemas de assumir erros,
de assumir equívocos, de virar para vocês, de pedir desculpas por um erro, mas dessa vez eu não podia simplesmente só pedir desculpas por algum problema, por algum equívoco. Eu tinha que contar para vocês tudo o que está acontecendo nos bastidores. Como certas pessoas, e não são poucas, tá? São muitas pessoas. Bota aí pelo menos umas 11 pessoas, tá bom? Aproveitando pandemia, aproveitando proximidade de eleição para manipular, para inventar, para aos poucos ir minando a minha imagem com o único objetivo de chegou na Assembleia, temos outro candidato, o Lucas não presta, não reelejam o Lucas. Isso faz parte do jogo, eu entendo isso. Mas desonestidade não. Mas mentira não. Manipulação não. Talvez muitas pessoas, e vai continuar assim, mas muitas pessoas continuem fazendo isso por causa do anonimato. Porque eu não exponho as pessoas. Eu poderia aqui falar e começar a citar o nome de todo mundo. Exemplos. Porque tudo que eu tenho provas. Tudo. Mensagem de WhatsApp, e-mail, vídeo, chamada, tudo. Tudo. Mas não é profissional, não é correto, não é assim que eu acho que o síndico tem que administrar. Cada um tem consciência daquilo que faz. Só que eu precisei fazer esse vídeo para vocês, para fazer um desabafo, para vocês entenderem o meu lado. Entenderem o que está acontecendo e como está sendo visto do lado daqui. Porque tem um outro fato que é muito pesado como um líder de um condomínio, é ver que todas as atitudes que você está tomando, você está sendo criticado, muitos moradores não entendem, e você vê que ainda não é o suficiente para proteger as pessoas. Você vê porteiros, você vê funcionários, e você vê que eles ainda assim ficam doentes. Então você é criticado pelas atitudes, você vê que ainda não é o suficiente, e tem todo o trabalho que você ainda tem, que não é fácil. De gerir pessoas, de gerir um condomínio gigante e de ter resultado. Mesmo nessa pandemia, com todo o trabalho que estava sendo feito, a gente consegue ainda apresentar resultado, com as contas sendo pagas. A nossa inadimplência estava em 24%, estava 29% no mês passado. Tinha crescido de 19% para 28%, 29%, alguma coisa assim. Esse mês ela está fechando com 25%. 25%. Então, assim, resultado eu poderia apresentar aos montes. Só que a verdade é que chega num ponto que se eu não desabafo, se eu não converso com vocês, se eu não faço esse vídeo explicando, eu ia estourar e eu não sei o que poderia acontecer. E eu digo que não poderia acontecer, não é nada relacionado ao condomínio. Porque se acontece alguma coisa comigo, com a pessoa Lucas, vocês iam colocar um outro síndico no dia seguinte. Se acontece alguma coisa com o Fábio, eu ia botar um outro auxiliar administrativo. Se eu estouro e saio e renuncio, vocês iam colocar um outro síndico imediatamente. Então, assim, acaba que os funcionários têm que ver por eles, porque são poucos os moradores que realmente veem por nós. E muitos moradores só querem morar, só querem viver bem, só querem viver trabalhando com seus próprios problemas, e eles não estão errados. Só que esses moradores acabam sendo fisgados por esse pequeno grupo que acaba disseminando mentiras e fake news. E eu vou deixar claro, não é porque você é contra o Lucas, não é porque você não concorda com a minha gestão, ou gostaria que fosse trocado por um outro síndico, que automaticamente você é essa pessoa ou está dentro desse grupo que eu estou citando. Tem várias pessoas que me criticam, tem várias pessoas que falam e que criticam com base, que criticam fazendo aquela clássica crítica construtiva. E isso é plausível, eu não estou aqui para agradar todo mundo. Esse é o meu trabalho, esse é o meu ganha-pão. Eu estou aqui para ser reeleito sim, mas da forma correta. Eu estou aqui para continuar no Pontal sim, mas da forma que deve ser feita. Não combatendo mentira, não por fake news, não por invenção. Então, esse vídeo já ficou longo demais, ficou muito além do que eu estava querendo, estava pretendendo, mas eu precisava fazer esse desabafo, eu precisava conversar com vocês. A Assembleia, de novo, recapitulando, ela não era para ter sido lançada por e-mail, foi um erro, tá? Eu hoje teria uma reunião com os subsíndicos para poder debater sobre isso. Ficou um clima horroroso, porque pareceu novamente que eles se sentindo
que o síndico estava tomando atitude sem passar para eles. E dessa vez eu realmente nem questiono o fato deles pensarem nisso, porque realmente até eu pensaria isso, tá? Por tudo que aconteceu. Eu cometi um erro em mandar no mural reafirmando a informação. Era para eu ter apenas mandado que foi um equívoco, que aquela informação não era oficial, mas tinha muita gente mandando mensagem, muita gente entendendo errado, e a atitude que eu tomei foi equivocada. Espero que vocês entendam o motivo desse vídeo, esse desabafo, e que interpretem da melhor forma possível, pelo menos da forma como ela deve ser interpretada. Estava muito pesado, continua muito pesado, tá? Tem algumas pessoas em que eu acabo desabafando, eu acabo falando, e eu espero que vocês possam entender e que a gente possa continuar trabalhando e evoluindo. Obrigado a todos e estou à disposição do que vocês precisarem. Forte abraço e boa noite.